Olá, alunos, bom dia. Como vocês podem ver em algum lugar desta tela, o tema da aula de hoje é sobre os casos e a passiva do agente indeterminado. Mas não tem nada a ver com o que a mente poluída de vocês está pensando. Eu tô falando de gramática, eu juro pra vocês que eu tô falando de gramática. Não tem nada a ver com alguma outra coisa que talvez estivesse na mente de vocês. Não! O que eu vou falar na aula de hoje sobre muita coisa? Eu vou falar sobre o grego. Sim, eu sei que eu sou professor de português, mas não sou obrigado, dou aula do que eu quiser. E isso vai ser importante para o caso. Essa aula, sobretudo, ela se justifica porque, se eu não desse essa aula, vocês teriam muita dificuldade para fazer a tarefa 23, o exercício da página, deixa eu ver aqui, 29? 21, e os exercícios da página 21 da apostila. Então eu preciso trazer essas questões de novo para vocês, provavelmente vocês viram isso já, e explicar algumas coisinhas para ficar mais fácil, fazer com que, e literalmente ligar os exercícios da apostila entre si com o que a gente está vendo até agora, tá bom? Vamos lá, voz passiva. Para começar, a gente precisa lembrar que, lembrando da aula anterior, sujeito não é sempre quem faz a ação. A voz passiva analítica vem de análise, tá? Ela é maior. Sempre que eu faço uma análise de alguma coisa, eu preciso destrinchar aquela coisa. Então é maior que a síntese, tá? Análise, síntese. Tá, vamos lá. A voz passiva analítica, o sujeito ele não faz a ação, ele recebe de algum modo. Por exemplo, se eu tenho uma frase como meu tio construiu aquela casa, isso é uma voz ativa por quê? Acha o verbo construiu. Quem construiu aquela casa? O sujeito, meu tio. Ele está agindo. Foi ele que fez com que, como resultado, houvesse a construção daquela casa. Portanto, essa voz é ativa. Como eu faço para transformá-la na passiva? Eu pego o objeto direto, e como eu sei que o verbo tem objeto direto, eu preciso de um verbo que transite, que ande, lembrem da árvore, ele fica em cima, e que ele peça um complemento para baixo, que não tenha preposição, que ele vá direto. Lembrem da cadeira, não tem a cadeira, ele não precisa pular nada, ele vai direto até o objetivo, até o complemento, como é o caso do verbo construir. Esse complemento se liga diretamente ao verbo. Eu não tenho preposição nenhuma aqui entre eles. Aquela não é uma preposição, tá? É um pronome demonstrativo. Não confunda. O que eu faço? Eu vou pegar esse objeto direto, transformar em sujeito da passiva, e isso aqui vira agente da passiva. Então, aquela casa foi construída por meu tio. Eu me recordo de ter explicado para vocês isto aqui em espanhol, porque nós estamos haciendo cosas en español. No sé por qué, pero creo que sacando dudas, cosas como esto, es mismo, ¿vale? Entonces, yo ya he explicado esto para ustedes, pero ahora yo necesito explicar em português. Voltando pro português. Eu preciso explicar isso em português para vocês. Eu sei porque em algum momento da minha vida com vocês eu já expliquei isso em espanhol, a transformação da voz passiva da voz ativa para a voz passiva, e isso vai ser muito importante agora. Como eu sei que vocês já viram isso na apostila de espanhol, eu vou pedir para vocês darem uma revisada, porque isso vai ser muito útil para vocês no idioma do português. Essas construções são similares, do francês também. Porque a gente tem uma língua de origem comum. Então, muitos instrumentos e muitas questões acabam sendo muito semelhantes. Isso é igual no português, é igual no francês, é igual no espanhol. Se eu tenho uma frase como mon oncle a construit une maison. Une maison a été construite par mon oncle. Eu usei oncle, eu usei primo, porque tio não veio na minha cabeça imediatamente. Mas a estrutura é a mesma. Eu pego o objeto, je mets l'objet comme sujet de la oration et alors je transforme ce qui était une oration affirmative en une oration négative, n'est-ce pas? Alors, nous continuons. Vamos continuar. Tudo bem, gente? Eu acho que essa transformação fica meio clara quando eu faço essas comparações. Da análise eu vou para a síntese. O que é uma voz passiva sintética? Eu pego aquela análise e reduzo. Toda a síntese é um resumo. Então eu vou pegar a voz passiva
Vamos pegar essa voz passiva que eu tinha aqui, ó. Aquela casa foi construída por meu tio. O que, que eu vou fazer com a voz passiva analítica para transformá-la na sintética? Primeiro de tudo, eu vou tirar o agente da passiva. Ele não existe numa voz passiva sintética. E eu vou colocar um C como pronome apassivador. Vocês lembram quando a gente estava tendo aula de conjuntos de palavras? Eu disse para vocês que a mesma expressão pode, na verdade, estar em vários conjuntos e que também por isso a gente não pode construir classes gaveta? O C ele pode ser conjunção, ele pode ser pronome passivador, ele pode ser índice de indeterminação do sujeito, ele pode ser várias coisas, então vai depender da frase. Não é que a morfologia seja subordinada à sintaxe, mas elas estão interrelacionadas. E eu não posso perder isso de vista na hora que eu estou alocando uma palavra num conjunto. Aquela palavra, para ela se realizar na língua, ela precisa estar numa frase, senão ela não se realiza. É isso que vocês precisam ter em mente. Voltando para cá. Bom, tá, tirei o agente da passiva, o que mais que eu coloco? Eu vou pôr o C como pronome apassivador. Como eu faço isso? Aquela casa foi construída por meu tio, tira isso. Eu mantenho o mesmo tempo, pretérito perfeito. Construiu-se aquela casa. Se eu tivesse uma frase como, por exemplo, eu comi a torta. Vamos transformar isso para passiva. A torta, que era objeto direto, vira sujeito. A torta foi comida por mim. Vamos sintetizar isso? Tiro o por mim, que é o agente da passiva, coloco o C como pronome passivador, comeu-se uma torta. Porque na sintética não interessa quem fez. E na voz passiva também. Na voz passiva é como se fosse um contínuo. A ativa interessa quem fez. A passiva analítica interessa bem pouco. A sintética não interessa nada. Tá, e para que eu vejo tudo isso? Também para vocês usarem nos textos de vocês. Quando vocês quiserem dar ênfase a quem fez a ação e o sujeito é ativo, coloquem uma voz ativa. Se não importa ou se há algum motivo, isso é importante, porque a gente às vezes é manipulado, porque às vezes há motivo para a gente não saber quem fez aquela ação, né? Só subam isso para outras esferas, estaduais, federais. Quando não é relevante que eu saiba quem fez, eu uso uma voz passiva. A analítica eu deixo mais ou menos quem fez. Quando eu não posso, vamos supor que o jornal é subsidiado por alguém e essa pessoa cometeu um crime. Eu não vou falar quem foi. O crime foi cometido pelo deputado X. Se o deputado X subsidia aquele jornal e o jornal precisa dar informação, ou ele não vai dar, ou ele vai usar uma voz passiva sintética. Porque aí ele tira o sujeito e só reproduz a notícia. Vocês precisam estar atentos a isso. Quando a gente fala de análise da língua, também a produção de textos e como vocês vão analisar os textos que já estão produzidos para não serem manipulados. Essa é a minha função aqui como professor de português. Continuando. Bom, não dá para confundir uma coisa. Pronome passivador é uma coisa, índice de indeterminação do sujeito é outra. Coloquem de lado agora, façam um parênteses com o que a gente viu sobre voz passiva. Índice de indeterminação do sujeito, 1. A voz é ativa. 2. Ele não é um objeto direto, porque eu só posso ter orações passivas com objeto direto. Por quê? Porque eu preciso do objeto direto da ativa para virar sujeito. Se eu não tenho um objeto direto, se é um verbo transitivo indireto ou intransitivo, não existe voz passiva. Aliás, é isso que comprova eu já disse isso para vocês, alguns usos não padrões, mas que se confirmam que, por exemplo, o verbo assistir na língua informal e não padrão, ele é transitivo direto, porque ele tem voz passiva. Você pode muito bem falar, as novelas são assistidas pela minha mãe. Isso é uma construção possível. E só é possível porque o verbo assistir na língua informal é transitivo direto. Tem um objeto direto. Não é transitivo indireto. Na norma não padrão, não é quem assiste a como na padrão. Na norma não padrão, quem assiste algo. Alguma coisa ou alguém. E não há alguém ou há alguma coisa, como ocorre na norma não padrão. Fechado parênteses, variação linguística, vamos voltar para cá. A gente já falou do ser como pronome apassivador. O C também pode ser índice de indeterminação do sujeito.
Quando isso acontece? Quando eu tenho uma voz passiva, só que eu não sei quem é o agente. Na verdade, o ser aqui é muito mais indeterminação de quem fez, do agente, do que do sujeito. Por exemplo, vive-se bem no Brasil. Alguém está vivendo. Eu não tenho uma noção passiva nessa frase. Essa voz é ativa. E o verbo viver, ele é intransitivo. Ele não vai para baixo, ele não transita, ele não anda. Ele se basta por si mesmo. Essas evidências descartam qualquer possibilidade de eu achar que esse ser é um pronome passivador. Porque, essa voz não é passiva. 2, eu não sei quem fez essa oração. Eu não sei quem está vivendo. Isso, na verdade, é uma coisa coletiva. E 3, esse verbo é intransitivo. Como ele não tem um objeto, eu não teria o que transformar para uma voz passiva. Então, jamais esse ser poderia ser um pronome passivador. Ele é uma marca, é um indício de que eu não tenho determinado quem fez. Quem está vivendo? Não sei. Quando a resposta de vocês for não sei, a pergunta, eu tenho um índice de determinação. Quando a resposta de vocês for o sujeito, ou for, na verdade, o agente da passiva, eu tenho uma voz passiva. Construiu-se uma casa. Quem construiu? Alguém construiu, mas eu sei que alguém construiu. E aqui a noção é passiva. Eu posso mudar para uma casa foi construída. Aqui eu não posso mudar, eu não posso analisar o que era sintético, porque isso não é uma voz passiva, isso é ativo. Embaixo. Tem-se conforto nesse condomínio? Quem tem? Não sei. Provavelmente é todo mundo. Essa noção não é passiva, é ativa. As pessoas estão tendo, mas eu não sei quem são essas pessoas. Então, esses agentes estão indeterminados aqui. Isso não é uma voz passiva. Porque ter conforto é um verbo que se basta por si só. Ele se bastando por si só, ele não tem objeto direto. Não tendo objeto direto, eu não teria o que transformar como sujeito se eu fosse transformar numa voz passiva. E isso já é a prova cabal de que esse ser não pode ser um pronome passivador. Se eu não tenho voz passiva, não tem como esse ser pronome passivador. Eu vou para minha luzinha apelar para o não digital, para ver se fica um pouco mais claro o que eu estou falando, porque eu sei que num primeiro momento pode ser muito difícil entender essa diferença. Olhem aqui, vendem-se casas. Eu sei o que está sendo vendido. E eu sei que eu tenho um sujeito aqui, porque o verbo está no plural concordando com ele. As casas estão sendo vendidas. Sempre que você conseguir fazer da síntese desenvolver, se você conseguir desenvolver a síntese, você está diante de uma voz passiva. E, portanto, ser é um índice de determinação do sujeito. Se você não conseguir, é porque a voz é ativa. Olha aqui embaixo. Concordou-se com a opinião do chefe. Eu não consigo mudar essa frase, porque alguém concordou. Quem concordou, não sei. Agora, eu não posso mudar isso aqui porque alguém concordou. Alguém está fazendo aquela ação não passivamente, mas ativamente. Alguém está concordando. A questão aqui é a transitividade do verbo concordar. Quem concorda, concorda com. Eu tenho o verbo concordar em cima, o com como preposição embaixo e só depois o objeto do verbo. Esse verbo é transitivo e indireto. Ele, para chegar ao objetivo dele, que é o complemento, ele precisa dessa preposição com. Eu não tenho a ligação à opinião do chefe direto aqui. Entre o verbo e o objeto dele, que é o objetivo, para onde ele quer caminhar, eu preciso da preposição. Como eu não tenho um objeto direto aqui, a voz passiva é impossível. É impossível você fazer uma voz passiva com o verbo concordar, porque quem concorda, concorda com alguém ou alguma opinião. Nesse sentido, eu não tenho objeto direto. Por não ter objeto direto, a voz passiva não teria sujeito. E isso seria impossível. Daí que aqui eu tenho um índice de determinação do sujeito, mas aqui eu tenho um pronome apassivador. Vamos ver a de baixo. Falam-se muitas línguas aqui. Tentem analisar essa frase e transformar em... Eu posso falar que muitas línguas são faladas? É esse o sentido? É. Se o sentido é muitas línguas são faladas, alguém às vezes está falando. O sentido aqui é passivo. E esse se é pronome apassivador. Não é índice de determinação. Porque o sujeito aqui... O que é falado? Muitas línguas. O que é vendido? Casas. Agora... Quem concordou?
eu não sei. Quando a resposta está na frase, é uma voz passiva. Quando a resposta que é eu não sei, aí eu tenho um índice de determinação do sujeito. Espero que tenha ficado claro. Eu sei que pode parecer muito difícil no começo, mas com o tempo fica mais fácil. Então, resumindo e voltando. A voz passiva, sintética, analítica, eu tenho um sujeito recuperável. Vendem-se casas. O sujeito é casas. Tanto que o verbo está no plural concordando com casas. Tá? É passível de desenvolvimento para uma analítica. Eu posso transformar aquilo lá numa voz analítica. Vendem-se casas, as casas são vendidas por alguém, mas elas são vendidas. Elas não estão se vendendo, elas estão sendo vendidas. Agora, quando eu tenho um índice de determinação do sujeito, que é essa aba aqui, não há agente recuperável, não é possível transformar em voz passiva justamente porque a transitividade do verbo não é direta. Eu não tenho um objeto direto e aí a passiva não teria sujeito. E a frase não tem sentido passivo. A frase vai ter um sentido ativo. Bom, fechando voz passiva, de novo, essa observação que eu tô falando, que eu acabei de falar. Só verbos transitivos diretos têm voz passiva. Ou diretos e indiretos, mas os diretos. Porque eu preciso do objeto direto da ativa para virar sujeito da passiva. Senão é impossível essa transformação. Beleza? Fechado esse parênteses, agora a gente vai fazer um retrocesso. O título tá do latim ao português, mas eu usei exemplos do grego porque eu não sou obrigado. E porque eu tenho mais circunstância e maior autoridade para falar do grego do que do latim. Embora todo mundo que faça letras tenha que fazer latim, eu não me especializei em latim. Então, assim, eu poderia procurar para vocês coisas do latim também, mas eu sou especialista em grego. Então, isso eu posso falar com maior autoridade. De qualquer maneira, línguas clássicas antigas, entre elas o latim, o grego e o sânscrito também, que é o idioma da antiga Índia, eles tinham uma coisa que se chama caso. Não é que eles se relacionavam com outras pessoas, não é isso, tá? Tirem isso da mente de vocês. O caso das línguas era o seguinte: a depender da função sintática que a palavra exercia, ela mudava a forma. Então eu não precisava em si ter uma estrutura fixa, porque no português a gente tem o sujeito normalmente vem antes do verbo. Isso porque ele não muda. Se eu falar, por exemplo, eu gosto de café eu gosto. Eu não mudei a forma do eu para falar isso. E agora, no latim, no grego, isso não acontecia. Se eu tinha, por exemplo, vou pegar como exemplo a palavra anthropos. Anthropos é o... Desculpem pelo corte abrupto, minha mãe me chamou para dar play na série. Voltando. Anthropos significa o homem. Anthropos é a palavra que dá a palavra base de antropologia. Logos é estudo. Logia também. Então, antropologia nada mais é do que o estudo do homem. Duh. Mas enfim, essa palavra, quando ela era sujeito, por exemplo, ho anthropos georgon blepo. Ho anthropos ton georgon blepo. Isso que eu falei para vocês é o homem, blepo é o verbo ver, viu o agricultor. E prestem atenção que o que eu falei foi ho anthropos ton georgon. Georgon, anthropos. Olhem a diferença do final. Se eu quisesse falar que foi o agricultor que viu o homem, vejam, em português não tem mudança nenhuma. Só na posição. Eu vi o agricultor, o homem viu o agricultor viu o homem. Eu só tenho diferença na posição que muda o que é sujeito e o que é predicado. Em grego, não. Em grego, para eu falar que o agricultor, enquanto a minha mãe passa e atrapalha a minha aula de novo, em que foi o agricultor, obrigado, mãe. Ela, olha que fofa, gente, ela me deu fruta. Em que foi o agricultor que viu o homem, eu vou ter que trazer esse agricultor para o caso nominativo, que é quando ele exercia a função de sujeito, em vez de ton georgon, ele vira ho georgos. Então, ho georgos, ton anthropon blepo. Olha a diferença. Ho anthropos ton georgon blepo. O homem viu o agricultor. Ho georgos, ton anthropon blepo. O agricultor viu o homem. Em uma, o agricultor é sujeito. O agricultor como sujeito é georgos. Agricultor
como objeto direto, é como se ele caísse da forma normal, declinasse, daí a declinação, para um acusativo. E de georgos virasse georgon. E o antropos vai acontecer a mesma coisa. No caso nominativo, que é sujeito, se ele fosse objeto da frase de antropos, ele passaria antropon. Isso no singular, porque no plural ele vira hoantropos, hoiantropoi, tonantropon, tusantropos. Isso aqui é acusativo plural. Genitivo. Vocês já ouviram falar em genitive case? Já ouviram do inglês? Que indica posse? Vem daqui. O genitivo, ele não só indica posse, mas indicava origem também. No genitivo antropos, ele caía, declinava. Por isso que vocês têm aquelas tabelinhas de pronome que fala do caso reto e do caso oblíquo. Oblíquo significa que não é reto, é torto. Ou seja, está declinado, ele não é sujeito. Quando o antropos ele estava para o genitivo ou indicava posse de alguma coisa ou origem, em vez de antropos, a forma dele mudava para antropo. Isso no singular. No plural era antropon. Antropon. E no dativo, que é o alvo da ação, em vez de antropos, eu tinha antropoi e o plural antropoi. Então, o que eu tinha, a tabelinha do grego é hoantropo, nominativo, singular e plural, quando é sujeito. Hoantropos, hoiantropoi, nominativo plural. Acusativo singular, quando é objeto direto, quando é o alvo da ação. Tonantropon. Acusativo plural, tusantropos. Genitivo singular, quando ou indica posse ou indica origem. Tuantropo, tonantropon, é o genitivo plural. Dativo singular, toiantropoi, dativo plural, toisantropos. Tá, e o que isso tem a ver com português? Você está dando aula de grego. Isso tem a ver que o latim seguia essa estrutura. O ablativo era para adjuntos adverbiais. O latim também tinha caso. Nesse conceito, nessa estrutura que eu expliquei para vocês, a palavra antropos. Isso caiu da passagem do latim tradicional, da variedade considerada culta, para a variedade informal do latim. Esse caso acabou decaindo. Por quê? Porque, primeiro, que o Império Romano era muito grande, isso é aula de história. E aí vários povos foram sendo aculturizados. Nossa, que palavra chique. Enfim, e aí o que aconteceu? Várias mudanças começaram a ocorrer. Uma delas foi a queda de sons finais, e esses sons finais eram a marcação dos casos. Com a queda dos sons finais de marcação de caso, ó, hoantropos, tonantropon, essa diferença do som final, isso é grego, tá? Mas o latim era a mesma coisa. Com essa queda de sons finais do latim, considerado correto, padrão, para o latim vulgar, não é no sentido vulgar que a gente tem hoje, é no sentido só de informal, tá? Para o latim vulgar, o que começou a acontecer é que a estrutura começou a se fixar. Porque se eu já não tenho mais as terminações de caso para marcar o que é o que, eu preciso fixar uma estrutura que o sujeito vem antes do verbo normalmente. Porque senão eu não sei quem faz o que. Antes eu sabia porque estava a marca na palavra. Agora eu não sei, então eu preciso fixar. Aula de linguística histórica do português para vocês. Tá, isso caiu já no latim vulgar. Quando esse latim vulgar foi se originando outras línguas como português, espanhol, galego, vasco, francês, italiano, alguns resquícios dessa ideia de caso ficaram, sobretudo em pronomes. É por isso que hoje vocês têm aquela tabelinha de caso reto e de caso oblíquo. O caso reto nada mais é de que quando o pronome estaria no caso nominativo, quando ele é sujeito. Caso oblíquo é quando ele está declinado, ele está no acusativo, no dativo, no genitivo. Isso é um resquício da ideia de caso, não é caso, tá? Por exemplo, se eu falar para vocês que o pronome como sujeito é aquela tabelinha eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Se ele não tá como sujeito, essa tabelinha vai declinar de cair para me, te, a, o como objeto direto ou lhe para objeto indireto, nos e vos para os dois e as ou os para objeto direto e lhes para objeto indireto.
é essa questão de declinação, de cair, de mudar do eu para o me, que tinha no latim, isso era em todas as palavras, todos os nomes. Tem certa semelhança com a conjugação de verbos isso. Os nomes também eram conjugados, tá? Não é a mesma coisa, mas enfim. Eles eram conjugados a depender da função sintática que eles tinham. Os pronomes hoje, na variedade padrão do português, eles mudam. Uma prova de que esse fenômeno que já fez, desde o latim, do latim padrão ao latim vulgar, cair primeiro caso e depois só manter a ideia no pronome, é que hoje em dia nós estamos começando a desusar isso aqui. Isso é uma prova de que a língua é viva e de que esse processo de queda do caso está acabando de vez. O caso realmente está acabando de vez, qualquer resquício dele, porque hoje em dia nós fazemos construções como eu vi ele e não eu ouvi. Ou seja, nós não estamos mais mudando, declinando do caso reto para o caso oblíquo. E isso era o último resquício da ideia de caso, que já está desaparecendo, porque a língua muda. Isso não é nem positivo nem negativo, isso só é uma mudança. Bom, gente, eu acho que o vídeo já está grande demais, era isso que eu queria passar. Beijo, um abraço, um aperto de mão, qualquer dúvida vocês me chamam.